Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Capítulo 3, versos 12 a 17. Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta manhã sobre as evidências da santificação. Esse texto acabou de falar para nós, no texto que precede a este, sobre a evidência da verdadeira conversão. Agora Paulo prossegue e trata da evidência da santificação. A conversão acontece uma única vez. A santificação é um processo que começa na conversão e só termina na glorificação. E Paulo vai mostrar para nós três verdades que eu quero destacar aqui. Primeiro, o fundamento, a santificação está fundamentada nas bênçãos já recebidas de Deus. Nós só podemos ser santos porque nós já recebemos determinadas bênçãos de Deus, que são fato concreto na nossa vida, na nossa história. Que fatos são esses? Que bênçãos são essas? Notem comigo. Ele está escrevendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Primeira verdade é que você foi escolhido por Deus. Deus escolheu você, não foi você quem escolheu Deus. Deus escolheu você não depois de observar suas virtudes. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Deus escolheu você não por causa dos seus méritos, Deus escolheu você em Cristo. Deus escolheu você para a salvação. Deus escolheu você para a santificação. Deus escolheu você para que você seja santo. Esse é o propósito da escolha divina. Então você pode ser santo, meu irmão, porque Deus conheceu e amou você e escolheu você desde toda a eternidade. Segunda razão, o segundo fundamento porque podemos ser santos, é que você foi separado para ser propriedade exclusiva de Deus. Olha comigo novamente o verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. É claro que existem dois aspectos na santificação: a santificação posicional e a santificação processual. No momento em que você creu no Senhor Jesus, você foi feito santo, você foi separado, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide você com mais ninguém, você é só dele e totalmente dele. Agora você que foi posicionalmente colocado como separado para Deus, está entrando num processo contínuo e progressivo de santificação. Terceiro, você pode e deve ser santo porque você é amado de Deus, santos e amados. Os nossos irmãos puritanos lá no passado, quando encontravam alguém com um complexo de inferioridade, ou com autoestima achatada, ou passando por alguma turbulência na vida, e duvidando talvez do cuidado de Deus, eles faziam a seguinte pergunta: você acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Se Deus é a pessoa mais importante do universo, se Deus é o criador de todas as coisas, se Deus é o mantenedor da vida,
se Deus tem as rédeas da história em suas mãos, se Deus ama você, você acha pouco isso? Você é amado. Quarto lugar, sabe por que você pode ser santo? Porque você foi perdoado por Deus. Olha comigo o versículo 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não importa quão grave tenha sido o seu pecado, não importa quão profundo você tenha caído, não importa quão longe você tenha ido, não importa quantas vezes você tenha caído, Deus é o Deus que perdoou você por causa do sacrifício do seu Filho. Então esta é a base, este é o alicerce, esta é a coluna central que mantém de pé o edifício da sua santificação. Tendo olhado a base, vamos olhar em segundo lugar, que a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. E eu chamo a sua atenção para a linguagem de Paulo. Notem comigo no verso 8 deste capítulo, que tratando da vida passada, pretérita, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, mentira, não mentais uns aos outros, e assim por diante. O que Paulo está dizendo, que a vida velha que tínhamos antes de Cristo, aqueles hábitos, aquelas manias, aquelas atitudes, aquelas palavras, aquelas posturas, aquelas ações, aquelas reações, são como roupa suja, você tem que tirar. Quando você chega em casa suado, você tira a roupa suja. Agora, além de tirar a roupa suja, você precisa revestir. Olha a linguagem agora do verso 12. Revestivos. Você tira uma roupa suja, põe a roupa limpa. E eu queria olhar para essa cena do revestivos, pensando em fazer o seu guarda-roupa. Pensa lá. Você vai dar uma mexida boa no seu armário. Você vai colocar lá algumas roupas de grife celestial. Você vai botar lá algumas roupas que não pode você deixar de usar se você quer se apresentar bem aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E do que você precisa se revestir? Vamos olhar o versículo 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, primeiro, de ternos afetos de misericórdia. Santificação, irmãos, não tem apenas a ver com relação vertical com Deus. Tem também, sobretudo, a ver com a relação horizontal, como você lida com as pessoas. Não é uma questão puramente mística, de uma relação verticalizada. Santificação tem a ver com como é que você trata seu pai, como é que você trata sua mãe, como é que você trata seu marido, como é que você trata sua esposa, como é que você trata seus filhos, como é que você trata seus irmãos, como é que você trata as pessoas que convivem com você na escola, no trabalho. Santificação tem a ver com relacionamento. Então você não pode ser um homem, uma mulher espiritual, se você diz: não, eu oro 3 horas por dia, mas de repente em casa você grita com as pessoas, você é indelicado nos seus relacionamentos, você trata mal ao seu cônjuge, você grita com seus filhos, você não respeita seus pais. Santificação tem a ver com relacionamento. Então vamos ver. Primeiro, ternos afetos de misericórdia. Essa palavra, ternos afetos, traz a ideia de que isso vem das entranhas, vem das suas vísceras. Você tem que olhar para as pessoas com misericórdia e não com dureza, não com sentimento de vingança, não com revide, não para pagar na mesma moeda, não para ser duro, ser cáustico. Você precisa ter ternos afetos de misericórdia. O que é misericórdia? É inclinar o seu coração na miséria do outro. O outro está talvez sofrendo, o outro está machucado, o outro está ferido, o outro está necessitado, e você sente as suas entranhas se moverem de compaixão por essa pessoa. Segunda roupa que você tem que usar aí é bondade. Olha o verso 12. Revesti-vos de bondade. O que é bondade? É curioso que há um homem na Bíblia que é chamado de bom. Esse homem chama-se Barnabé. Barnabé foi um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O que é bondade?
Barnabé foi uma pessoa que sempre pensou nos outros. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pelo outro? Ser bom é isso. É você identificar uma necessidade do outro e supri-la. É de você se aproximar de alguém não para explorar, mas para dar. Isso é ser bom. Seus atos são atos que visam ajudar, socorrer, suprir, atender a necessidade do outro. Então, Paulo está nos dizendo que se eu quero ser santo, eu preciso botar essa vestimenta da bondade, nas minhas palavras, nas minhas ações, nos meus gestos. Terceiro, você precisa se revestir de humildade. Preste atenção que humildade não é autoestima achatada. Humildade não é complexo de inferioridade. Humildade não é você dizer, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, eu não valho nada, eu sou pequeno mesmo, eu sou insignificante mesmo. Não, isso não é humildade. Isso é autocomiseração. Jesus foi humilde, não tinha nada de autocomiseração, nem de complexo de inferioridade em Jesus. Ele sabia que ele era o Filho do Deus vivo. Humildade é quando você se aproxima do outro, pensando que o outro está numa posição superior a você. Humildade é quando você não olha o outro de tamanco alto. Quando você não olha o outro de cima para baixo. Quando você não despreza o outro no seu coração. Quando você não se sente melhor do que o outro e se coloca acima do outro. Isso é humildade. É buscar os interesses do outro, mais do que os seus próprios interesses. Você quer ser santo? Tem que ser humilde. Não dá para conjugar santidade com arrogância, com soberba, com altivez. Quarto lugar, olha outra roupagem que você quer ser santo, você tem que se revestir de mansidão. E ser mansidão, desculpe a expressão, não é ser frouxo. Ser manso não é ser fraco. A palavra manso traz a ideia de um animal que foi domesticado. Pense comigo num cavalo fogoso. Para que alguém monte nele e ele seja útil, seja para montaria, seja para o serviço, alguém precisa amansar aquela fera. Então, mansidão é força sob controle, é poder sob domínio. Você ser manso. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso. Quem era Moisés? Um grande líder, um homem com força, um homem com garra, um homem que encara a maior autoridade da terra daquela época, o faraó, e disse, deixa o meu povo ir, diz o Senhor, e enfrenta-o. O que é ser manso? Ser manso é você ter poder, você ter domínio próprio, e não exercê-lo para esmagar o outro, mas para ajudar o outro. Isso é ser manso. Você quer ser santo, meu irmão? Então você tem que revestir-se também de longanimidade. O que é longanimidade? Essa palavra significa paciência com pessoas complicadas. Ah, mas precisa de muita, não? Havia duas palavras no grego para paciência. A palavra paciência com circunstâncias difíceis e paciência com pessoas difíceis. Essa palavra aqui é paciência com pessoas difíceis. A ideia de longanimidade é de ânimo espichado ao máximo. Quem já foi criança na região rural, se lembra como você brincava de estilingue. Você puxava aquela borracha, puxava, ainda tinha mais para puxar. É isso, você tem uma paciência triunfadora. A pessoa pega no seu pé, te irrita, te enerva. Em vez de você pagar com a mesma moeda, em vez de você se exasperar, em vez de você perder o controle, em vez de você brigar, xingar e fazer e acontecer, você tem controle. Espicha um pouco mais o ânimo. Isso é longanimidade. Você quer ser santo? Tem que ser longânimo.
Não dá para ser santo e ser exasperado. Não dá para ser santo e ser uma pessoa briguenta. Não dá para ser santo e ser uma pessoa ranzinza. Não dá para ser santo e ser uma pessoa que quebra o pau com todo mundo a toda hora. Você quer ser santo, irmão? Sexto lugar. Você precisa suportar o seu irmão. Suportai-vos uns aos outros. O que é isso? Não é aquela ideia assim, estoica, dizer, mas eu tenho que aguentar aquele irmão, é duro, viu? Não é isso. Você trincar os dentes, eu tenho que aguentar esse irmão. Porque tem gente, irmãos, que não é fácil não, sabia? Não é fácil não. A ideia aqui não é essa de você aguentar, trincar os dentes, aguentar. Não, não é essa a ideia. A ideia aqui é de servir de suporte. De você oferecer o seu ombro. É de você pegar aquele irmãozinho mais fraco, mais complicado, e dizer, vem cá, meu irmão, deixa eu te ajudar. Suba no meu ombro aqui. Quero ajudar você, quero suportar você, quero ser um suporte para você, quero encorajar você, quero ajudar você, quero estar do seu lado, quero ser uma bênção na sua vida. Porque a nossa tendência, quando você encontra uma pessoa complicada, qual é? Cortar a volta. Você está indo aqui, se o cara está vindo, você pula para cá. Se a pessoa vem conversar com você, você já dá um jeitinho de dar a volta e conversar com outra, porque você não quer ser abordada por ela. Suportai-vos uns aos outros. Você quer ser santo? Faça isso. Sétimo lugar, para ser santo, meu irmão, você tem que se revestir de amor. Aliás, vamos pegar a palavra perdão primeiro. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Perdoar. Primeiro, não tem cristianismo sem perdão. Não tem. E perdão não é questão de justiça, perdão é questão de misericórdia. Ninguém merece perdão. Se merecesse, não seria perdão. Não é verdade? Aí seria justiça. Eu estou dando para ele porque ele merece. É quando o outro erra com você. É quando o outro falha com você. É quando o outro pisa no seu pé. É quando o outro fere o seu direito. É quando o outro machuca você. É quando o outro fala mal de você. É quando o outro não corresponde o que você esperava dele. É que você exerce perdão. Mas por que devemos perdoar? Primeiro, porque nós temos queixas uns dos outros. Quantas queixas? Isso significa, irmãos, nós somos uma igreja, mas nós não estamos glorificados ainda. Nós não chegamos no céu ainda. Então nós vamos falar coisas que os outros não vão entender. Você falar, a pessoa entende bem. Você vai fazer coisa que você acha que está fazendo certo, para o outro está errado. E ele fica decepcionado com você. E aí tem hora que ele não vai falar com você, mas vai ficar lá encolhido no canto dele, magoado, ressentido, triste com você. Então nós erramos, às vezes inconscientemente, às vezes deliberadamente, mas nós frustramos uns aos outros. As pessoas nos frustram e nós frustramos as pessoas. Portanto, não tem saúde emocional sem perdão, nem no casamento, nem na família, nem na igreja. Não tem. A não ser que você exerça perdão, a sua vida emocional e espiritual adoece. Tem que ter perdão. Perdoai-vos mutuamente. E a base de você perdoar é porque você já foi perdoado. Agora, preste atenção nisso. Nós trabalhamos isso hoje de manhã na escola dominical. Olha o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aí você diz assim, pastor, o senhor está me falando desse negócio de perdão? O senhor não conhece a minha história. Se eu contar a minha história para o senhor, até pedra chora. O senhor vai me dar razão, não dá não. A pessoa foi muito longe comigo. Ela foi muito maldosa comigo. Não, essa pessoa não perdoou, não. Eu sinto muito. Não dá, foi demais. E aí Paulo, prevendo que nós iríamos ter essas pretensas desculpas,
diz que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E eu pergunto a você, quanto Deus perdoou você? Quanto? Até quando Deus perdoou você? Imagine você se Deus dissesse assim para você: olha, fulano, você foi longe demais, agora chega, não tem mais perdão para você. Estaríamos arruinados. Mas outra colocação, a Bíblia diz que Deus perdoa, e nós lemos isso em Hebreus hoje, Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Eu conheço muito crente que vive atormentado na sua mente, na sua consciência, por não entender esse versículo. Porque a pessoa diz assim: eu perdoo, mas eu não esqueço. Se Deus perdoa, esquece. Então eu estou frito, porque eu não consigo esquecer. Deixa eu contar um fato para você, para ilustrar isso. Um dos dramas maiores da minha vida, talvez o maior até hoje, que eu já vivi, foi quando meu irmão foi assassinado. Eu já perdi irmãos de morte natural, e perdi um irmão, usando um termo humano, por assassinato. Não tem dor maior do que você perder alguém que você ama, assassinado. Mas essa dor se agravou, porque quem matou meu irmão foi um primo dele, primo da mulher dele. E esta dor se agrava porque foi uma morte cruel, com 11 golpes de faca, todos mortais. E eu me lembro que a primeira palavra que Deus pôs na minha boca, depois que eu recobrei as forças, foram essas: eu perdoo o assassino. Não é que isso vinha de mim, porque eu só tinha uma opção, era perdoar. Porque se eu não perdoar, sabe o que ia acontecer comigo? Ia adoecer. Se eu não perdoar, sabe o que ia acontecer comigo? A minha vida se torna um inferno. Se eu não perdoar, sabe o que ia acontecer comigo? Eu tinha que abandonar o ministério. Era o primeiro ano do meu pastorado. Agora, se você me perguntar se eu esqueci o assassinato do meu irmão, eu me lembro quase todos os dias. Então o que é perdoar e esquecer? Não é ter amnésia. Perdoar e esquecer é você nunca mais cobrar aquela dívida. E você nunca mais lançar no rosto da pessoa que você perdoou a sua dívida, o seu pecado. É desse jeito, se você quer ser santo, é que você precisa perdoar. Mas finalmente, a última vestimenta que você precisa botar, está no versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo aí, irmãos, é muito curiosa. Vocês estão vendo essa costura aqui, que liga a manga da minha blusa, da minha camisa, com o corpo dela? Essa costura aqui chama-se vínculo. Vínculo. O que é o vínculo? O vínculo é aquilo que une todas as demais virtudes para fazer sentido. Porque sem amor, não há cristianismo. Você não pode ser um cristão sem amor. Jesus Cristo foi claro: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então é hora de você sondar o seu coração. Meu Deus, eu amo verdadeiramente. Eu quero concluir com o último ponto, que você deve ser santo por causa da base, daquilo que Deus já fez por você. Você deve ser santo ao usar progressivo e constantemente as vestimentas espirituais que Deus providencia para você. Mas em último lugar, você deve ser santo, e é possível ser santo mediante o uso dos recursos que Deus providenciou para você. Que recursos são esses? São 3 mencionados pelo texto. Primeiro, a paz de Cristo. Olha o versículo 15 comigo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sejam agradecidos. Notem você a ideia de árbitro. O que você lembra quando fala em árbitro? Futebol, não? Como é que chama o juiz do futebol? Árbitro. Para que ele está em campo? Quando o jogador comete uma falta, o que ele faz? Para o jogo. Para o jogo.
Se a falta foi mais ou menos leve, só para o jogo e bate a falta, não é isso? Se a falta foi mais intensa um pouquinho, cartão amarelo para o cara. Se a falta foi gravíssima, cartão vermelho para ele. O que Paulo está dizendo é que você pode identificar se você está vivendo uma vida de santidade com um árbitro que está dentro de você. E esse árbitro chama-se a paz de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, de forma simples. Seu coração está angustiado? Isso é uma sirene, isso é um alarme. Isso é um sensor que Deus botou dentro de você, chamado a paz de Cristo. Se não está tendo paz no seu coração, para um pouquinho para examinar. De repente você está fazendo alguma falta aí. Está recebendo um cartão amarelo de Deus. Para, filho. Examina a sua vida. Você está fazendo alguma coisinha que está tirando seu sono? Para, filho. Olha lá. Dá uma examinada melhor. Sua atitude não está sendo correta. Está aí lá uma angústia lá no coração, falta de paz. É Deus mostrando para você, corrija a sua vida. Você está indo a algum lugar que você se sente desconfortável, porque você percebe que Deus não pode estar alegre com você ali. Meu filho, é a paz de Cristo que está faltando. Olha isso, examina isso. A paz de Cristo é o árbitro no seu coração. Segundo recurso de Deus para você ser santo é a palavra de Cristo. Olha o verso 16 comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse texto, versículo 16, é um paralelo de Efésios 5, 18 a 20. Ou seja, habitar ricamente em nós a palavra de Cristo é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Agora, para a palavra de Cristo habitar no seu coração ricamente, a primeira coisa que tem que fazer é ler. Não adianta usar a Bíblia no armário. Você não vai ser rico da palavra nunca. Não adianta você trazer a sua Bíblia para a escola dominical só uma vez na semana. Não, você não vai conseguir ser rico da palavra de Cristo nunca. Meu irmão, você quer ser santo? Você tem que ler Bíblia. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, tira um tempo para você ler a Bíblia. Tira um tempo para você meditar na Bíblia. Tira um tempo para você gastar um tempo a sós com Deus. Para que esta palavra habite ricamente em você. Você vai pensar orientado pela Bíblia, você vai falar orientado pela Bíblia, você vai agir orientado pela Bíblia, você vai tomar decisão orientado pela Bíblia, você vai a tal lugar orientado pela Bíblia, você vai fazer esse negócio orientado pela Bíblia, você vai tomar essa decisão na vida orientado pela Bíblia. A palavra de Cristo vai habitar ricamente em seu coração, senão você vai tomar a decisão da sua cabeça. Quando você é habitado ricamente pela palavra de Cristo, o que vai acontecer? Você vai poder instruir, você vai poder aconselhar. Só ensina quem aprende. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Se você não conhece, você não vai poder instruir ninguém. Se você não tem os valores de Deus, você vai aconselhar como? Vai aconselhar para o mal. E sabe, irmãos, nós somos conselheiros, querendo nós ou não. Nós estamos sempre instruindo as pessoas, ou para o bem, ou para o mal. De que maneira estamos aconselhando? Quando você está cheio da palavra, sabe o que vai acontecer? Em vez de murmuração na sua boca, vai ter louvor. Em vez de você ficar xingando, falando palavrão, ou murmurando, reclamando da vida, vai ter adoração. Em vez de você estar sempre insatisfeito com a vida, vai ter gratidão. Agora, isso, irmão, não é automático, é fruto de você ter compromisso com a palavra de Deus. É assim que você vai ser santo. Finalmente, o último recurso que Deus nos dá para nós sermos santos é o nome de Cristo. Olha o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu chamo a sua atenção para esse ponto. E tudo, não alguma coisa, tudo, o que fizerdes, de que maneira? Fazer o quê? Em palavra ou em ação. Ou você sempre está falando, você sempre está fazendo. Então faça uma pergunta agora. O que você tem falado, você pode falar em nome de Cristo? O que você está fazendo, você pode dizer, estou fazendo em nome de Cristo? Isso é um ponto importantíssimo. Porque muita coisa que nós fazemos, irmãos, nós não podemos botar o nome de Cristo no meio. Eu estou fazendo isso aqui em nome de Cristo, dando por isso graças a Deus Pai. Eu já contei aqui, um tempo atrás, certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja, uma grande igreja, a convite da juventude, para pregar sobre santificação, o texto que eu estou pregando hoje. Aí eu preguei. Quando eu terminei de pregar, a diretoria da mocidade me puxou pelo braço, me levou para uma sala. E o líder do jovem botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor é um homem quadrado, sou um homem antiquado, sou um homem retrógrado, o senhor não está com nada. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual o problema da gente ir tomar nossa cervejinha no sábado à tarde? Qual o problema da gente ir numa balada? Qual o problema da gente ir numa boate? Nós somos jovens, a juventude passa é uma só. Se não curtirmos hoje, vamos curtir quando? E eu tomei um susto. Eu pensei que eu fosse apanhar. Jó estava bravíssimo comigo. E eu me lembro que Deus me deu um insight na hora. Eu disse, jovens, primeiro eu estou aqui porque vocês me convidaram. Segundo, eu vim aqui para pregar. E preguei. E terceiro, eu estou indo embora. Estou indo embora. Mas antes de ir embora, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu disse, então quando vocês forem para boate, para balada, tudo bem, pode ir. Quiser encher a cara também, pode encher, não tem problema não. Só que tem que ser para a glória de Deus. Se conseguirem fazer para a glória de Deus, toca o barco. Segundo texto que eu quero deixar para vocês, falei para os jovens lá, Colossenses 3,17. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Cristo, dando por isso graças a Deus Pai. Então vá para a boate e Senhor, graças a Deus que eu estou aqui nesse negócio. Olha que beleza, ó, enchendo a cara, louvado seja o Senhor. Eu estou fazendo isso em nome de Cristo. Se conseguir, toca o barco. E ó, puxei meu time. Fui embora, para não apanhar. O que eu jamais podia esperar é que uns 10 anos depois, eu voltasse à mesma igreja, e voltasse a convite. Meus irmãos, é claro que tem que ser convite, né? Que senão não dá certo. E aí acontece um fato muito curioso, porque uma irmã se aproxima de mim, me faz a pergunta mais inconveniente a fazer para um pastor. Nunca faça essa pergunta para um pastor. O senhor se lembra de mim? Essa pergunta é cruel. Bota a gente em maus lençóis. E a pessoa espera que você se lembre, e fica decepcionada se você falar que não se lembra. E eu disse, minha irmã, a senhora me perdoe, mas eu não lembro não. Ela me disse, pois eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Eu tomei um susto, falei, pronto, agora apanho de novo. Eu falei, e aí, como é que aconteceu com ele? O que aconteceu na vida dele? Ela me disse assim, pastor, Deus usou o senhor naquele dia. Meu filho tinha uma vida mundana. Meu filho era um líder negativo na igreja. Deus mudou a vida do meu filho naquele dia. Meu filho é um homem de Deus hoje. É um homem cheio do Espírito Santo. É um comprometido com a vida de santidade. Meu irmão, em nome de Jesus, você quer ser santo?
Você tem que pensar onde você vai, com quem que você vai, o que é que você faz. Porque você não pode fazer nada que não seja em nome de Cristo, dando por isso graças a Deus Pai. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos santos. Porque foi para a santificação que Ele nos escolheu. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu queria orar por você, pela sua vida. Eu preciso de oração, por mim mesmo. Eu queria que você se entendesse que você precisa ser santo e santificar a sua vida, dependendo da graça de Deus. Que você se colocasse em pé. Só se você está em disposição. Eu falei, Deus, eu quero, eu preciso. Me ajuda, Senhor. Se você sente essa necessidade, fique em pé. Eu quero orar em seu favor. Ó Deus, nós estamos aqui hoje na tua casa, reconhecidos, Deus, do quanto tu fizeste por nós. Tu nos escolheste desde a fundação do mundo. Ó Deus, nós somos amados por ti. Tu nos perdoaste, ó Deus. Nós fomos acolhidos por tua graça. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva tua, ó Deus. Mas agora, Pai, ajuda-nos a sermos santos. Ajuda-nos. Porque tu sabes que a nossa inclinação, a nossa tendência humana nos empurra para o lado oposto. Ajuda-nos a nos relacionarmos uns com os outros de modo saudável, a termos compaixão, misericórdia, a termos bondade, a termos mansidão, a termos longanimidade, a exercermos perdão, a suportarmos uns aos outros em amor. Ajuda-nos, Deus. E não permita, Senhor, que caminhemos pela vida desobedecendo esse árbitro que está dentro de nós, que é a paz de Cristo. Não permita, meu Deus, que sejamos crentes rasos, que não tem tempo para estudar e meditar na tua lei, na tua palavra. Não permita, meu Deus, que nós tenhamos palavras e atitudes que não sejam em nome de Cristo e para a glória do teu nome. Ajuda-nos a sermos santos, como tu és santo. É a nossa oração, em nome de Jesus.